Fala vascaínos, bem-vindos ao canal Vasco e Mais, o canal onde a gente fala sobre o Vasco da Gama e de vez em quando sobre mais algumas coisas relacionadas ao futebol brasileiro e internacional. Peço para você que está chegando no canal, se inscreve, deixa o like se gostar do vídeo e vamos falar sobre esse empate do Vasco jogando contra o Melgar, minha equipa, por 3-3. Vamos lá. Bom, pessoal, tô gravando esse vídeo aqui, logo após esse empate em 3-3 do Vasco jogando contra o Melgar. Assim, eu realmente preferia que o Vasco tivesse vencido esse jogo para eu poder vir aqui falar, não só pela vitória do Vasco em si, mas porque eu ia criticar demais o time, mesmo se tivesse vencido o jogo por 3-1. Eu achei que foi um jogo ruim do Vasco, muito ruim, principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo também foi ruim, mas o primeiro tempo foi horrível, muito ruim. O Vasco, ele realmente aproveitou as chances que teve para fazer seus gols, mas não foi uma boa partida, não foi, definitivamente não foi uma boa partida. O jogo terminou 3-3. Assim, os caras explorando muito espaço que o Vasco deixou no campo, e eu achei que principalmente o Vasco abriu mão de jogar. O Vasco não jogava, não botou a bola no chão, não tocou a bola. Assim, não tem como você jogar fora de casa, na altitude, sem ficar com a bola. O Vasco abriu mão de jogar. E eu não vou nem crucificar o Carille. Eu achei que no primeiro tempo ele foi um cara muito passivo, mas no intervalo ele fez as mexidas, na minha visão, corretas, tirou o Garré, que não estava bem no jogo, e tirou o Paulinho, que tinha cartão amarelo e também não estava bem no jogo, colocou o Jair para tentar segurar um pouco mais a bola, e colocou o Ryan, que é um jogador mais forte, para tentar disputar essa bola no alto, e para corrigir a marcação do lado direito da nossa defesa, que realmente estava muito problemática. Mas, vamos lá, vamos por partes, né? O Vasco abriu o placar com um golaço do Felipe Coutinho, assim, uma jogada típica de Felipe Coutinho, né? Um belo gol. E logo em seguida, o Vasco realmente abriu mão de jogar. O Melgar tomou conta do jogo, assim, eles deram amplitude no jogo, abrindo 2 jogadores nas laterais, nas pontas, e ficavam girando a bola de um lado para o outro. As linhas do Vasco de marcação muito baixas, mas nem um pouco compactas, porque nesse terço final de campo, uma coisa que eu já falei no jogo passado contra o Santos, nesse terço final, que é uma área, assim, de extremo perigo, o Vasco não gera pressão. Então eles cruzaram muitas bolas no Va no pro gol do Vasco, né, contra a defesa do Vasco ali, se não me engano mais de 70 bolas cruzadas na área, e assim, a maioria dos cruzamentos com extrema liberdade. Os caras, além de cruzar muitas bolas, eles tinham liberdade pra cruzar essa bola. Então, nessa pressão, uma virada de bola, o PH, que geralmente é um excelente marcador, ficou no mano a mano, acabou cometendo pênalti, assim, não tem pra discutir, e o camisa 10 deles, um bom jogador inclusive, Martins, se não me engano, bateu pra fora. E logo em seguida o Vasco faz 2-1, um gol do Verratti, um bolão de 3 vezes do Felipe Coutinho, assim, um passe genial. Mas assim, o primeiro tempo, o Vasco fez os gols muito mais na individualidade do que em jogo coletivo. Porque o primeiro tempo do Vasco foi caótico, porque eles acabaram fazendo um gol no cruzamento, um gol que o Vasco tomou, assim, um gol de pelada, um gol de jogo de casado contra solteiro. O Vasco acabou sofrendo um gol numa cobrança rápida de escanteio, assim, que, pô, tinha 3 jogadores do Vasco cabeça baixa na hora, os caras não viram o escanteio ser batido, cara, assim, é inaceitável, não pode ter esse tipo de vacilo nesse tipo de jogo. E eles acabaram fazendo 2-1, o jogo foi pro intervalo 2-1 para o Vasco, e na volta teve as alterações do Carille, né, voltou com o Ryan e com o Jair, boas alterações, o Vasco volta um pouquinho melhor, sem ceder aquela pressão, sabe. E logo no comecinho faz o 3-1, uma jogada assim que, o Verratti, ele, cara, é surreal. O Vasco rouba a bola e o Nuno dá o passe pro Verratti, ele domina a bola errada, completamente errado, mas acabou saindo gol, mas assim, seria ridículo se ele não faz aquele gol. 3-1, e aí, em vez do Vasco se tranquilizar no jogo, não, o Vasco parece que se desesperou mais ainda. Entregou a bola para o Melgar de uma forma, assim, surreal, baixou as linhas e ficou tomando pressão o jogo inteiro. Os caras cruzando a bola na área, assim, eles taticamente são um time bem organizado, tá, um time organizado, que sabe o que fazer com a bola, mas tecnicamente, cara, eles têm muitas limitações, muitas limitações. Não que o Vasco não tenha, às vezes tem mais. Então, achei que o Vasco abriu muito mão de jogar. No segundo tempo, assim, teve jogadas que eu fiquei, cara, transtornado, desesperado, porque teve uma jogada que o Tietchan tinha entrado já no jogo, né, no lugar do Coutinho, e o Vasco tomando aquela pressão, estava 3-1 ainda, o Tietchan recupera uma bola rebatida pela defesa, ele domina a bola de frente, só tinha ele e o Verratti, mas não tinha ninguém em volta dele, ninguém, absolutamente ninguém, o Tietchan estava descansado,
ele dá um bicão pra frente. Cara, eu não entendi aquilo. E assim, o Hugo Moura fez isso em vários momentos. Cara, segura a bola, prende a bola, chama a falta, sabe. E a marcação do Melgar não era uma marcação pressão alta, era uma marcação de bloco médio. Eles estavam esperando o Vasco. Então, eu não entendi, assim, esse jogo do Vasco, achei muito ruim mesmo, sabe. Faltou postura, faltou coragem, cara, atitude pra jogar. Bota a bola no chão e joga. Se perder jogando, o torcedor não vai entender, mas o Vasco não jogou. E muita gente agora vai crucificar o Carille, porque no final do jogo ele tirou o Verratti pra colocar um zagueiro. Eu achei um erro, porque, cara, os caras iam continuar cruzando a bola na área, sabe. Eu achei, assim, o erro chamou muitos caras, eu teria botado mais um meia, talvez o Souza, sabe, tentar segurar a bola, cara, botar alguém experiente ali, era matar o jogo, faltava pouco pra acabar. Então achei que faltou uma maturidade. Esses jogos, assim, o empate fora de casa não é um resultado ruim, mas pela circunstância do jogo acabou sendo ruim, mas é o tipo de jogo que coloca você com o pé no chão, sabe. Acho que se o Vasco tivesse vencido por 3-1, ia passar uma impressão errada, que um jogo que foi ruim, tá, então assim, acho que seriam poucas pessoas que iam, ressaltar que o Vasco fez um jogo ruim. Até na transmissão estavam falando que o Vasco estava jogando bem, fazendo um jogo maduro, e não estava, de fato não estava. Então acho que é um jogo que bota você com os pés no chão, demonstra erros, falhas, problemas, principalmente esse de pressão em quem tá com a bola no terço final do campo. O Vasco precisa corrigir isso, precisa melhorar isso. Vai jogar agora um jogo difícil contra o Corinthians, o time vai chegar cansado. O Corinthians é um time de muita intensidade, tem lá seus problemas também na criação, mas é um time de muita intensidade. É um lugar onde o Vasco não consegue trazer pontos. Assim, o Vasco jogar contra o Corinthians em São Paulo, entrou no avião, já tá perdendo de 1-0. Então, acho que o Vasco precisa se dedicar nesse jogo, sabe, jogar com gás, porque eu acho que o momento de poupar o time, de mesclar o time, vai ser no jogo contra o Melgar não, desculpa, contra o Porto Cabedelo, jogando em São Januário. É um time ainda mais frágil do que o Melgar, então o Vasco tem obrigação, eu não gosto muito de falar essa palavra obrigação, né, porque é futebol, mas o Vasco precisa, se quer se classificar, ganhar esse time em casa, então acho que tem algumas peças que podem ser rodadas ali no elenco. E sim, agora é esperar que o time aprenda a lição nesse jogo, que no próximo jogo tenha mais coragem, que fique mais com a bola, que tente jogar um pouco mais e que a gente possa ter resultados melhores. Bom, é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo aí. Tchau.